Olá pessoal, aqui é o professor Pablo e nesta aula vou falar sobre variáveis inteiras e por meio delas a gente vai começar a ver variáveis na linguagem C. Então nessa aula eu vou passar sobre os seguintes tópicos. Vou falar de dados binários, vou falar de linguagem de baixo nível, como elas processam esses dados. Vou falar depois da linguagem C e apresentar as variáveis inteiras na linguagem C, inclusive com exemplos. Mas começo falando sobre dados binários. Por quê? Porque os computadores processam dados binários. Dados binários são representados como sequências de zeros ou uns. Cada zero ou um individual é chamado de um bit. E a cada 8 bits a gente tem um byte. Então, o 1 sozinho é um bit. O 0 sozinho também é um bit. Mas se a gente tiver uma sequência com 8 bits, a gente tem o que se chama de byte. Cada 1024 bytes formam 1 kilobyte. Cada 1024 kilobytes formam 1 megabyte. Quilo geralmente quer dizer 1000, mas nesse caso não é exatamente 1000, são 1024 bytes. Mega geralmente é usado para milhão, nesse caso não é milhão, é 1024 de 1024 bytes, ou seja, dá mais do que 1 milhão. Então os computadores modernos processam dados binários. Então na memória de um computador nós vamos ter algo como isso aqui. Uma memória, por exemplo, de 1 kilobyte. 1 kilobyte são 1024 bytes. Nós vamos ter os 1024 bytes endereçados por endereços sequenciais, começando em 0 e indo até 1023. Por que não até 1024? Porque de 0 a 1023 a gente tem 1024 posições, porque começa em 0, certo? Se você pudesse examinar a memória do computador, era isso que você ia encontrar, era algo assim, certo? Você ia ver zeros e uns. Esses zeros e uns podem representar o quê? Imagens, pode representar números inteiros ou números com casa decimal, ou texto, ou vídeo. Mas você examinando a memória, você só ia ver esse conteúdo com zeros e uns e não ia ser assim possível diferenciar com certeza se um byte específico aqui é um pedaço de um texto ou se ele é sozinho um número inteiro que está sendo usado para contar alguma coisa. Então tudo depende de como você processa o dado binário, de como o programa usa ele. Por exemplo, esse byte aqui que está na posição no endereço 1022. Este byte, essa sequência de zeros e uns. Se o programa tratar como número inteiro, esse é o número 65. Mas se o programa tiver usando essa posição como parte de um texto, isso aí representa o caractere A no tabela ASCII. Então tudo depende de como você processa esses dados no seu programa. Mas se você programa numa linguagem de baixo nível, seja linguagem assembly ou linguagem de máquina, você vai acessar a memória indicando o endereço de memória específico, do jeito que eu mostrei lá. Acesse a posição 1021, acesse a posição 15. Isso lhe dá bastante liberdade, mas você vai precisar gerenciar os endereços que você está usando. Isso tanto dá bastante trabalho a você como programador que escreve o código, como também é muito sujeito a erros. Alguns erros que você pode cometer é acessar um endereço indevido, por exemplo, você acessar um endereço que tem parte das instruções do programa de código de máquina que está sendo executado, ele também fica na memória. Você pode acessar isso achando que são dados e na verdade é código. Pior, você pode escrever o valor por cima de uma instrução lá na memória e aí alterou o programa. Isso pode ser catastrófico para o seu programa. Ou você pode usar de forma inconsistente os dados. Você grava um dado inteiro, depois lê naquela mesma posição, tentando processar como número de casas decimais. E aí a representação binária não é a mesma. Então isso vai gerar problemas. Ou você pode alocar espaço inadequado, é você que vai ter que gerenciar. Então você pode alocar espaço demais e ocupar muita memória, ou alocar espaço de menos e não caber na memória. E aí pode surgir também vários problemas com isso.
Então, na linguagem de baixo nível, você tem muito trabalho para gerenciar a memória, certo? O uso da memória. Então, na linguagem C, a gente usa a memória de uma maneira segura por meio das variáveis, que são posições de memória, como aquelas que eu mostrei, mas que no código C você acessa elas por nomes, nomes que você escolhe por sinal. Você também diz que tipo de dado é que vai ser usado naquela posição de memória. E aí a linguagem C vai proteger um pouco o uso que você faz daquela posição de memória. Se você diz que aquele é um tipo valor inteiro, você não vai poder usar ele com um valor de casa decimal. E C também aloca e desaloca para você as variáveis automaticamente, dependendo do tipo de variável que a gente está falando, certo? Mas as que eu vou mostrar hoje, C gerencia para você o uso da memória. Você separa, quer dizer, aloca, reserva para você aquelas regiões. Quando não precisar mais, ele desaloca, ele remove, deixa de usar aquelas regiões e usa para outras coisas. Como é que eu declaro uma variável? Como é que eu uso uma variável inteira em C? A gente tem um comando de declaração. A declaração é quando você define, é quando você cria a variável no código. Do ponto da criação dela para baixo, você pode usá-la, certo? Então, você cria uma variável inteira escrevendo esse texto aqui, int, que é para dizer inteiro, é o nome da variável, ponto e vírgula. Esse nome você decide. Mas entenda esse comando como sendo a seguinte ordem para a linguagem C. Separe uma região de memória que eu vou usar para guardar um valor inteiro. E eu vou chamar essa posição de memória por esse nome aqui que eu dei. E depois de declarada, você pode atribuir valores àquela região da memória. Com esse comando aqui, você coloca o nome igual a alguma expressão. A gente vai ver uma aula só sobre expressões inteiras. Mas essa expressão aqui vai ser avaliada, ela vai dar um valor, esse valor vai ser colocado naquela região de memória que você deu esse nome. Então isso é como se fosse uma ordem para a linguagem C, assim. Na região de memória representada pelo nome que eu dei, esse nome aqui, guarde o valor da expressão que está aqui. Então vamos ver aqui já um exemplo. Esse código é muito simples. Dentro da função main, a gente tem aqui o comando de declaração de uma variável. E eu escolhi o nome valor para essa variável. Você tem muita liberdade para escolher os nomes. Eu vou falar das regras mais para frente. E aqui eu disse valor igual a menos 3. Isso quer dizer que eu vou pegar esse menos 3 aqui e vou guardar na região de memória que eu estou representando com esse nome valor. Esse comando diz, separe uma região de memória para mim, que eu vou usar como valor inteiro. E aqui diz, guarde esse valor aqui na tal região de memória. Um detalhe muito importante, esse símbolo aqui é formado por um igual, lembra a igualdade matemática, mas isso não é igualdade matemática, é comando de atribuição. Ele pega o valor que está no lado direito, ou avalia uma expressão, se for uma coisa mais complexa aqui. Aí essa expressão vai gerar um valor e esse valor final é atribuído para uma região da memória que eu estou usando esse nome aqui para representar, certo? Qual é o endereço dessa memória? A linguagem C gerencia para mim. Eu só vou me referir ao nome. Então fica muito mais fácil, muito mais prático para o programador trabalhar assim, com variáveis. Isso é coisa de linguagem de alto nível. Ok, só para destacar que essa igualdade não é igualdade matemática. Eu posso declarar uma variável, mostrei aqui novamente com o mesmo nome, valor, e atribuir a ela o valor menos 3, então esse valor menos 3 está no lado direito, é escrito na posição de memória representada por essa variável, e depois colocar outro valor 10. Esse valor 10 vai ser escrito nessa região de memória
por cima do -3. Então, o -3 que foi guardado naquela posição, ele é apagado e vai ficar lá o valor 10 agora. Veja que se você pensar isso como igualdade matemática, não faz sentido. Um alerta importantíssimo para quem programa na linguagem C. Lembre-se de inicializar. Inicializar é dar o primeiro valor para toda variável que você declarar. Porque C não faz isso automaticamente. Ela não atribui um valor inicial automático. Outras linguagens fazem. A linguagem Java, se a variável for inteira, Java atribui o valor 0 a ela automaticamente, em certas circunstâncias. Mas C não. Então você pode declarar uma variável e depois achar que ela já tem algum valor útil lá e tentar ler a variável. Mas você nunca atribui um valor a ela. Então quando você lê, vai ter algum valor inesperado que já estava na memória antes. A gente chama isso de lixo da memória e o comportamento do seu programa vai ser imprevisível, porque está usando um valor lixo da memória. Mas a gente tem um comando que declara e inicializa num comando só e eu recomendo que você faça isso. Uma declaração com inicialização. E é a junção daquela sintaxe dos dois. Você diz o tipo, que é inteiro, o nome, que você pode escolher, aqui o comando de atribuição e o valor que você quer atribuir a essa variável. Vamos modificar um exemplo que eu usei para comando de decisão para ele ficar mais interessante. A gente vai poder usar o valor dessa variável, ler ele, certo? Em situações como essa. Dentro de um comando de decisão, por exemplo. Eu posso comparar se 1 é maior do que um valor, do que o valor da variável aqui. O valor dessa posição de memória. Então, é só mudar aqui e rodar esse programa com diferentes valores, que dependendo do que você colocar aqui, você vai ver esse printf ou esse printf ser exibido. Aí você vai estar testando variável e comando de decisão ao mesmo tempo. Isso para praticar, certo? Bem, os nomes dessas variáveis. Até agora eu sempre chamei de valor, mas eu disse que tem liberdade. Bem, as regras para você criar os nomes de variáveis, os identificadores, é o termo mais correto, são essas, algumas regras. Ela pode ter um só caractere, mas pode ter mais. E aí varia um pouco com o ambiente de programação que você está usando. Mas vai até mais de 200 caracteres, o máximo permitido em muitos dos ambientes de programação em C. E quais caracteres eu posso usar para formar o nome? Bem, tem uma diferença se ele é o primeiro caractere ou se ele é o restante. Para o primeiro caractere, você pode usar letra minúscula, letra maiúscula ou esse símbolo aqui, que em inglês é underline ou underscore, que é um sublinhado. Você tem no teclado essa opção de símbolo. O restante do nome, do identificador, pode ser qualquer um desses símbolos ou pode ser também um dígito de 0 a 9. Na segunda posição, terceira, quarta em diante, você pode botar dígito, mas na primeira, não. E não pode ter espaço, só esses são permitidos, então não pode ter espaço, é bom lembrar. Se você quiser um nome que é um nome formado por vários nomes, né, para dar um nome à variável, você vai ter que usar underline, é uma alternativa. Então, por exemplo, você pode ter aqui uma variável valor 1, que eu inicializei com -3, e outra variável que é soma dos valores. Para separar esses três nomes, soma dos valores. Mas dizer que isso é um identificador só de variável, eu uso esse underline aqui. Então isso aqui é um identificador de uma variável, certo? E aí fica o nome fácil de entender e válido na linguagem C. Você pode começar uma variável com underline, esse exemplo para mostrar isso. E é isso, gente. Aqui a gente viu um básico de variáveis. Na próxima aula eu falo de expressões inteiras. Até lá!